Olá pessoal, a gente vai dar início ao capítulo 8, mapas e seus elementos. A gente vai falar um pouco sobre cartografia. O que seria a cartografia? A cartografia seria a descrição do espaço geográfico dentro de uma folha de um papel que vai resultar logo em um mapa. Não somente mapas, mas a gente tem cartas topográficas também. A gente vai ter outras representações, exemplo, globo terrestre. Então existem várias projeções cartográficas que a gente também vai aprender ao longo dessas aulas, beleza? Então, mapas e seus elementos. A princípio, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o início da cartografia, ou seja, o processo histórico de desenvolvimento cartográfico, ou seja, desenvolvimento da descrição do espaço geográfico dentro de uma folha de papel ou uma outra forma de representação. Vamos lá. Então, a cartografia histórica. Antigamente, as representações eram feitas em argila, fios, folhas e outros elementos. Então, conforme a gente vê aqui na imagem, à esquerda, aqui a gente tem alguns fios. Estes fios, eles representam um arquipélago. Não sei se você consegue enxergar aqui, ó, que existem vários pontinhos aqui, ó, dentro, no meio desses fios. Então, esses pontinhos aqui, eles representam ilhas, certo? Aqui era um arquipélago. Antes as pessoas se utilizavam de qualquer coisa para poder fazer uma projeção cartográfica. Antes ainda não existia a folha de papel, então uma folha de uma árvore, um pedaço de argila ou até uma rocha poderia servir como representação cartográfica. A exemplo também, você já deve ter escutado, aprendido nas aulas de história, são as pinturas rupestres. Então eram pinturas feitas em cavernas, em rochas, onde que a população nativa ela fazia muitas vezes a descrição de um local de passagem, de uma tribo rival, de uma tribo vizinha, amigável, um caminho de pesca, de caça, de recursos, um curso de um rio, ou seja, o caminho onde que o rio ele percorre. Então, antes as primeiras representações cartográficas elas eram bem simples. Conforme a gente vê aqui na imagem à direita, a gente tem aqui ó, o primeiro mapa já elaborado com um pouco mais de técnica, que é conhecido como mapa babilônico. Então, o mapa babilônico ele foi a primeira representação cartográfica com a utilização mais aprimorada de técnicas, feita aqui num pedaço de argila na região da Babilônia, certo? Então, vamos lá, próximo slide. Vários registros cartográficos foram realizados na Idade Antiga. Então, a Idade Antiga ela é antes ainda muito antes do período de colonização. Então, alguns registros eles foram catalogados, ou seja, reunidos na China. Então, a China fez uma grande realização de projeções cartográficas, porém ainda sem tantas técnicas aprimoradas. Por mais que exista muitos registros na região da China, a exemplo lá da Rota da Seda, que era o caminho que a China percorria até chegar ao continente europeu. Então, por mais que existissem bastantes projeções cartográficas na China, foi na Grécia que a cartografia ela começou a ganhar uma representação científica, certo? Que a gente utiliza até hoje. Então, boa parte do que a gente conhece hoje como mapa, como representação cartográfica, com as técnicas utilizadas nessas representações, a gente deve aos gregos que formularam essas bases que acabaram contribuindo para o estudo da geografia. Prosseguindo. Os mapas na Idade Média. Então, a Idade Média, lá no período da colonização. Os primeiros mapas foram confeccionados por influência religiosa. Então, tudo que era contra a religião, a igreja muitas vezes barrava essas produções científicas. Até a gente acho que já estudou sobre a teoria do Big Bang, teoria evolucionista, criacionista. Se não estudou, a gente vai ver isso daí posteriormente. Então, tudo que era relacionado à ciência muitas vezes era barrado pela igreja, certo? Que a igreja ela ia de contra aquilo que a ciência muitas vezes buscava comprovar, certo?
Aqui, a exemplo, na cartografia não era diferente. Então, muito do que era produzido na Grécia era barrado pela igreja por ser contra os ensinos religiosos. Hoje a gente sabe que muitas vezes, não é todas, mas muitas vezes a igreja ela tem andado junto com a ciência, certo? Não misture as duas coisas. Porém, a igreja ela tem até se pautado na ciência para poder comprovar algumas coisas. A existência, por exemplo, dos fatos de que abriu um mar vermelho, Moisés, dos fatos de Moisés, exemplo, a Arca de Noé, que fica lá no Monte Ararat, vários outros relatos históricos registrados na Bíblia acabam sendo também comprovados pela ciência. E já no que se refere ao fator religioso, aquilo que a ciência não consegue explicar, a Bíblia ela vai explicar pela fé. Mas enfim, vamos voltar aqui para o conteúdo da aula. Os primeiros mapas que tiveram ali o aval da igreja, a princípio a igreja ela acreditava que a Terra era plana, ou seja, no final de um oceano existia um abismo que você caía no universo, ou seja, o final da Terra. Hoje a gente sabe que a Terra é uma esfera. Até a igreja também, ela acredita que a Terra também existe uma esfericidade. Existem até versículos bíblicos para poder dar base que a Terra ela é redonda e não é plana. Aqui então, voltando para essa Idade Média, nós temos o mapa TO. Então, quando se acreditava que a Terra era plana, existia esse mapa TO. E o que vai ser representado pelo esse mapa TO? Aqui nós temos os continentes, lembrando que é o período de colonização, um pouquinho antes ainda de 1500, existiam apenas 3 continentes, Ásia, Europa e África, conforme a gente vê aqui no mapa TO. Continente asiático, continente europeu e continente africano. A América e a Oceania ainda não tinham conhecimento da população. Aqui nós temos os principais rios, certo? Então esse daqui é o curso dos rios que eles irão fazer ali a fronteira entre os continentes. E aqui nós temos o oceano. Então o oceano ele vai ser representado aqui por este círculo. Então esse daqui era o mapa medieval, conhecido como mapa TO, que muito foi utilizado neste período aí pré-colonização. Na Alta Idade Média, as cartas portulanas foram inventadas nas grandes navegações. Então, a Alta Idade Média, posterior ao período de colonização. Agora, o continente europeu ele já tinha o conhecimento do continente americano, certo? Então, quando teve esse conhecimento do continente americano, os europeus eles começaram a confeccionar os seus mapas, ou seja, criar os seus mapas, e estes mapas eles tinham como caminho a Europa até a América. Estes mapas de caminho da Europa até a América ficaram conhecidos como cartas portulanas, certo? Então, as cartas portulanas foram inventadas nas grandes navegações, período de 1500, período de colonização. Os mesmos enfatizavam o norte magnético. Então, aqui nós temos a rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos ela vai apontar para o norte magnético, certo? Aqui. Com mínimas informações e as rosas dos ventos. Então, o que seria aqui essas cartas portulanas? Essas cartas portulanas, conforme a gente vê aqui nessa imagem, ela tinha um mínimo do mínimo de técnicas. Até você pode perceber aqui que falta para nós uma legenda, falta para a gente um título, uma escala. Então, ela possuía um mínimo de técnicas. A única técnica que a gente consegue ver aqui é a representação dos territórios, a rosa dos ventos. E ainda os territórios todos mal formulados, porque ainda não tinham conhecimento, por exemplo, dessa parte a oeste do continente americano, certo? Então, prosseguindo. Nem o norte aqui também está por completo. Enfim. Em 1569, Gerardus Mercator criou a sua projeção planisférica utilizando as coordenadas geográficas. Então a gente sabe que coordenadas geográficas são os cruzamentos dos paralelos com os
meridianos. Então aqui a gente tem um cruzamento, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro cruzamento, aqui outro cruzamento. Vou fazer igual o gatinho agora. Vocês vão seguir no pontinho. Aqui outro cruzamento. Opa, falhou. Aqui outro cruzamento. Enfim, vários cruzamentos. A estes cruzamentos é dado o nome de coordenada geográfica. Então a projeção de Mercator, ela se utilizou das coordenadas para poder criar um planisfério, que a gente conhece hoje como mapa mundi. A cartografia por muito tempo foi utilizada como efeito de conhecimento dos recursos e dominações. Então, tanto a cartografia, a produção de mapas, quanto a geografia foi utilizado para recursos e dominações. Ou seja, apenas um caminho que levava até uma riqueza e apenas um caminho para poder fazer uma estratégia de guerra, certo? Para poder atacar uma área fragilizada de um território vizinho, para poder se defender de um ataque de um território vizinho. Então, há muito tempo a geografia e a cartografia foi utilizada apenas para isso, extração de recurso e estratégia de guerra. Na Guerra Fria, por volta lá do ano de 1950, a maior inovação foi o desenvolvimento dos satélites. Então a gente sabe que os satélites eles ficam orbitando, certo? Acima da superfície terrestre, e eles ficam captando, mapeando o planeta Terra, o espaço geográfico. E através dessa captação dessas imagens, a gente tem aqui agora a maior obtenção de dados, de informações. E com maior recurso de informação e de dados, a gente pode agora projetar um mapa com mais qualidade. Então, a grande inovação do que se refere à cartografia, ela se deve aos satélites. Então, a gente pode gravar aqui praticamente 3 marcos da cartografia. No caso aqui eu coloquei 2, mas a gente pode marcar 3. O primeiro é o mapa babilônico. O segundo são as cartas portulanas, período da colonização. E o mais atual, que é a utilização dos satélites para produzir essas cartas cartográficas, esses mapas, os planisférios, todas as representações do espaço geográfico. Existem alguns passos para que a gente possa fazer a leitura de um mapa. Assim como você não pega um livro e já sai lendo o livro do meio para o final, ou do final para o início, só se for um mangá, né? Ler assim. A gente tem alguns passos para poder fazer a leitura do mapa. Nunca pegue um mapa e já vai logo aqui, ó, conforme a gente vê no pontinho, de novo, pontinho. Não vai logo para o desenho. Existem alguns passos na leitura do mapa. Primeiro a gente vai para o título. Que o mapa qual que é o título deste mapa? O que esse mapa ele está representando? Então esse mapa ele está representando a alfabetização. Então nunca você saberia somente olhando para o desenho do mapa que ele está falando sobre alfabetização. Agora, de acordo com o título, você consegue fazer uma leitura deste mapa. Segundo passo, você vai lá para legenda. Então a gente tem aqui a legenda no cantinho aqui inferior à esquerda. Então essa legenda ela está representada de acordo com um grau de tonalidade. Você percebe que aqui a gente tem as áreas mais escuras e depois vai clareando até ficar amarelo clarinho. Então aqui no mapa não é diferente. Já sabendo agora que o mapa está falando sobre alfabetização, ou seja, o nível de escolaridade, ensino fundamental, médio, superior e assim por diante, a gente sabe que as cores mais escuras, sempre a cor escura dentro de um mapa, ele representa uma característica mais forte. Se a gente sabe que a alfabetização, a cor mais escura vai representar onde há um maior nível de alfabetização. A cor mais clara vai representar o menor nível de alfabetização. Sempre assim, a cor mais escura representa uma intensidade maior dentro de um mapa. Depois a gente tem aqui as coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, posição geográfica, que sempre vai apontar para o norte. A gente vai ter a escala, que ela é dividida entre escala gráfica e escala numérica, e assim a gente vai fazendo a construção desses mapas. Prosseguindo. Então, o título já foi falado, indica o conteúdo abordado, caso alfabetização.
a gente vai ter aqui a legenda, que ela vai ser representada por símbolos, por pontos, por linhas ou por zonas. Então aqui todas as representações da legenda. Sobre a legenda ainda, ela precisa ter um certo padrão. Pensa aqui comigo, por exemplo, uma pessoa que faz um mapa no Brasil, como que uma pessoa do Japão vai fazer a leitura deste mapa? Então é necessário que as pessoas falem uma linguagem semelhante. Essa linguagem semelhante na produção dos mapas é conhecido como convenção cartográfica. Então a gente tem aqui vários símbolos, voltando. Aqui a gente tem vários símbolos, várias cores, várias linhas, vários pontos que a gente faz a representação do espaço geográfico, certo? A isso é dado o nome de convenção cartográfica. A exemplo, a cor azul. Cor azul, você nunca utiliza a cor azul num mapa, a não ser que for para poder representar rio, lago ou oceano. Fora isso, você nunca utiliza azul no mapa, somente para água. Verde geralmente é para vegetação, marrom geralmente é para o solo, mas o mais respeitado de todos é a cor azul, que é somente para rio, lago e oceano. Prosseguindo. A orientação, que a gente já falou que é a posição geográfica, apontando para o norte. As escalas, que são as escalas divididas entre escala gráfica e escala numérica, que vai representar o tanto de vezes que a área ela foi reduzida para poder caber dentro de uma folha de papel. Sobre a escala a gente vai falar um pouquinho mais na aula posterior da sexta-feira. Beleza, gente? Então, por enquanto é só. Um abraço e até mais.